gravo aí um pedacinho que é colo no início dessa aqui, tá? Não me deixem esquecer, não. Tá, ok? Obrigado aí, Damir. Agora está gravando. Depois eu faço um pedacinho e recoloco lá no começo, tá? Junto as duas partes. E falo sobre ressonância. Então, o que a gente está falando? Só ocorre interferência com frequências próximas? Não. Cuidado. Ocorre ressonância com ondas com frequências próximas. A interferência acontece com qualquer frequência. Tá ok? A interferência não tem que ter frequência próxima, não. Beleza? Então, por exemplo, aqui você vê... Eu espero que vocês estejam vendo uma onda andando aqui na tela. Está dando para vocês verem? Eu coloquei a velocidade dela baixinha para não acontecer nenhum tipo de ressonância aí no seu monitor. Então, aqui é uma onda azul que está se movendo na tela. Vocês conseguem perceber que essa onda azul, tá? Ela está se movendo aqui, no meu caso, se eu seguir essa crista, a gente vê que ela está se movendo da esquerda para a direita. Beleza? Eu vou tirar essa onda azul e vou mostrar uma outra onda. Essa aqui é uma onda vermelha, né? Ela também está em movimento, vocês estão vendo isso? Só que essa onda vermelha está se movendo em sentido contrário. Ela está indo da direita para a esquerda. Ou seja, se a gente pegar o nosso sistema de referência aqui embaixo, ela está andando no sentido decrescente do X aqui, ó. Tá ok? Então, veja, eu tenho uma onda andando para a esquerda e tenho uma onda andando para a direita. Então, nós temos duas ondas andando em sentido contrário. Vai chegar uma hora que vai coincidir crista de uma com crista da outra. Vai acontecer uma interferência construtiva. Vai chegar uma hora que vai encontrar vale de uma com vale da outra. Vai acontecer uma interferência construtiva. Mas vai chegar a hora que vai acontecer de ter crista de uma com vale da outra e vai acontecer uma interferência destrutiva. Ou seja, vai acontecer isso aqui, ó. Ó, tá confuso, não tá? Olha, tem hora que as ondas se sobrepõem, olha só, elas ficam superpostas, e tem horas que elas ficam completamente fora de superposição. Aqui, ó. Aqui está acontecendo crista, crista, vale, vale, vale com crista, ó, crista, crista, vale, vale, vale com crista, ok? O que está acontecendo com essas ondas aqui no caso? Elas vão se interferir. Elas vão gerar interferência. Ora vai ter interferência construtiva, ora vai ter interferência destrutiva. Construtiva, destrutiva. Construtiva, destrutiva. E vai ficar, interfere construtivamente, interfere destrutivamente. Interfere construtivamente, destrutivamente. Construtivamente, destrutivamente. Ok? Então vai ter hora que a onda cresce, some. Cresce, some. Ou seja, se eu pego essas duas ondas e somo as duas, o que eu vou enxergar no mundo real vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Ó. Construtiva, destrutiva, construtiva de novo, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva. Então, se eu tenho um lugar do espaço duas ondas que se movem em sentido contrário, sabe o que elas vão produzir? Elas vão gerar interferência construtiva, destrutiva, e o resultado dessa interferência construtiva e destrutiva é uma terceira onda. É uma terceira onda. Então, olha só, eu tenho duas ondas, eu crio duas ondas, eu produzo duas ondas. As duas ondas se encontram no espaço, geram interferência, e dessa interferência surge uma nova onda. Uma terceira onda. Essa associação de duas ou mais ondas para gerar uma onda nova, a gente chama de princípio de superposição. É assim que a gente constrói as ondas. Eu posso construir qualquer onda usando outras ondas e promovendo a interferência entre elas. Então, quando a gente faz em comunicação, a gente transmite onda de rádio, ondas de televisão, a gente constrói as ondas através de interferência e
modela as ondas, dando a ela a forma que a gente quer. E com isso, a gente consegue inserir informações nas ondas. É assim que a gente transmite informação, através de onda de rádio, através de onda de televisão, micro-ondas, etc. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a criação de uma terceira onda através da interferência entre duas ondas que se movem em sentido contrário. Agora, um detalhe. A gente percebe claramente que a onda azul está andando. Ela está indo da esquerda para a direita. A onda vermelha também está andando. Ela está indo da direita para a esquerda. Mas repare a terceira onda. Repare a onda que surge pela soma das duas que se movem. Se você observar essa onda preta, você vai ver que a única coisa que ela faz é, ora no lugar dela é vale, ora esse mesmo lugar é crista. Então veja, aqui ela é crista, aqui nesse mesmo ponto ela é vale, de repente esse mesmo ponto volta de novo a ser uma crista, esse mesmo ponto, ele fica se alternando entre crista e vale. Mas a onda não se move. Repare que a crista não está indo para lado nenhum. O vale criado aqui também não está indo para lado nenhum. E existem pontos, inclusive, que nem sequer se movem praticamente, que são esses pontos aqui, ó, onde a interferência não provoca praticamente nada. Então tem um ponto aqui que literalmente não vibra, tem um ponto aqui que também literalmente não vibra, e tem um ponto aqui que também literalmente não vibra. Se nós aumentarmos a velocidade disso, olha só que bacana, ó. Nós vamos criar, olha só, uma onda que se alterna rapidamente, com pontos que vibram muito, onde se formam as cristas e os vales, e com pontos onde praticamente não há vibração, que são esses aqui, ó, né? Um que eu estou apontando aqui com o meu mouse. Esses pontos que praticamente não demonstram vibração, eles têm um nome especial, galera. Tenham muito bem esse nome na cabeça, eles são chamados de nós. Pontos nodais. Nó. É um ponto de uma onda que não se move. Ele não se move. E essa onda aqui, por ela não ir para lado nenhum, pelo fato dela não estar indo para lugar nenhum, ela é chamada de onda estacionária. É uma onda estacionária, aquela que não se move. Ela é criada numa região e fica naquela região. Tá ok? Então ela não se propaga igual as outras que deram origem a ela, não. Ela se forma ali, naquele lugar. E é uma terceira onda resultante do fenômeno de interferência. Essa onda tem os pontos chamados de nós, que são aqueles que não oscilam, e tem a parte que ora é crista, ora é vale, que se a gente colocar isso aqui muito rápido, dá a formação de uma espécie de uma barriga, né, de um gomo. Esse gomo a gente chama ele de, no caso aqui, de ventre, tá ok? De ventre. Então, eu vou tirar essa animação, porque ela cansa a visão, né? Afinal de contas, você ficar vendo um trem em movimento o tempo todo. Mas a ideia basicamente é essa. Se eu colocar ela mais rápido que eu consigo aqui, ó, a gente percebe. Bom, vai ter problema das telas, né? Que não conseguem reproduzir muitos quadros por segundo. Mas, a princípio, aqui assim está se formando uma barriguinha, aqui assim está se formando uma barriguinha, aqui assim está se formando uma barriguinha, e nesse ponto aqui praticamente não acontece nada. Eu vou voltar para a transparência, que aí eu mostro para vocês o que eu quero, na verdade, né? Então, na verdade, uma onda estacionária, ela tem essa aparência que está aqui, ó. Nós vamos ter os pontos que praticamente não vibram, que são chamados nós, e a região da onda que vibra muito, tá? Que forma o que eu chamei de barriguinha, né? Ou seja, que forma o ventre. O ventre é o lugar onde a gente percebe a ocorrência, de fato, da interferência construtiva e da interferência construtiva. Por que tem interferência construtiva? Porque, ora, nós vamos ter a formação da crista,
ora nós vamos ter a formação do vale, a crista vale, a crista vale, a crista vale. Isso é a interferência construtiva. E nós vamos ter aqui nos nós que predomina, né, a predominância da interferência destrutiva. Tá ok? Então, uma onda que se forma pela interferência é uma onda chamada onda estacionária. Detalhe, conhecimento e informação apenas. O tamanho correspondente a um ventre, o comprimento de um ventre, ou seja, a distância que existe entre dois nós, essa distância ela é chamada com o nome de fuso. Fuso. E ela corresponde a meio comprimento de onda. Alguém, peraí, Cleonir. Não, por que meio comprimento de onda? Eu vou pegar aqui uma caneta, tá? E vou dar uma riscada aqui para me chamar a atenção de vocês. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é o equivalente a uma crista e um vale, né? É a distância que corresponde a uma crista e um vale. Ou seja, se você pegar uma onda estacionária como essa, nós vamos ter aqui, ó, uma barriguinha, se eu pegar aqui e aqui, ó. Isso aqui, ó, essa distância aqui corresponde a um comprimento de onda. Como o ventre é só metade disso, nós dizemos, então, que o fuso, que corresponde ao tamanho do ventre, é exatamente meio comprimento de onda. Então, um fuso, quando vocês ouvirem falar nisso, o fuso de uma onda, quanto que vale? Meio comprimento de onda. O que ele é? A distância entre dois nós. Tá ok? A distância entre dois nós. Muito bem. Então, cuidado agora, tá? Nós vamos caminhar para frente. Alguém me chamou aí? Alguma pergunta? Ouvi um som? Não, então beleza. Continuando, então. Meninos, opções de ponteiro, certo. Então, vamos lá. Então, isso aqui, por exemplo, tá? É uma onda produzida em uma corda. Então, nós vamos partir agora para analisar situações que envolvem cordas que vibram. A formação de onda estacionária em corda. Por quê? A utilização da onda estacionária é uma delas, a mais prática de todas, a mais simples de todas, é essa aqui. Ó. Porque quando você pega um violão e bate nas cordas dele, você coloca as cordas para vibrarem. Mas repare que as cordas são presas, né, nas laterais. Então, a gente cria uma onda que fica presa aqui na corda. Ela não pode sair da corda, não. Essa onda produz som, porque ela passa energia para o ar. Olha que bacana. Você balança a corda faz o ar vibrar. A transferência de energia para o ar é um tipo de ressonância. Tá ok? Você coloca o ar que está aqui ao redor em ressonância com a corda. E aí o som se propaga pelo ar. Beleza? Eu passo energia para o ar e ele se propaga na forma de som. Mas aqui na corda, eu crio uma onda que está presa na corda. É uma onda estacionária. Então, quando eu toco um violão, eu estou criando ondas estacionárias. Agora, existem vários possíveis padrões de onda que eu posso criar nessa corda do violão. Esses padrões de onda são chamados de harmônicos. Eu já ouvi essa palavra alguma vez, né? O harmônico, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma tampa de caneta, né? Ou uma tampa de pincel, e sopra, você está criando ondas estacionárias
dentro da tampa do pincel. Ou, se você pega, né, por exemplo, já sumiu aqui, ainda bem, né? Senão ia fazer barulho demais. Um instrumento musical e sopra, você também está criando ondas estacionárias, tá ok? Então, vulgarmente falando, quando nós tocamos um instrumento, o que a gente está fazendo? Onda estacionária. Essa onda estacionária produz ressonância com o meio externo e aí a gente ouve o som, beleza? Então, no caso das cordas, especificamente em cordas, eu posso criar numa mesma corda vários padrões de onda estacionária. Cada padrão a gente chama de harmônico. Então, nós vamos estudar alguns desses harmônicos. Não se assustem, tá? É importante conhecer a essência da coisa. E a essência, se vocês fizeram tudo que nós combinamos de fazer de exercício, vocês já conhecem. Porque a essência de tudo é você lambe-faca. O resto é só conhecimento e lembrar o que é comprimento de onda e morreu o assunto, tá ok? Então, por exemplo, se você pega uma corda e balança ela da forma como está sendo mostrado aqui na figura, que é aquele jeito que a gente faz para pular a corda, né? As meninas ficam rodando a corda, dá aquela barriga no meio, e aí a pessoa fica lá pulando, não é verdade? Quando uma corda é colocada para vibrar dessa maneira que está sendo mostrada aqui, a gente fala que ela está vibrando, ela está com uma onda estacionária, ela é uma onda estacionária do primeiro harmônico. O primeiro harmônico. Esse primeiro jeito, essa maneira que a corda tem de vibrar, assim como está sendo mostrado aí na figura, a gente chama de primeiro harmônico. Ou também chamado de fundamental. Modo fundamental de oscilação ou de vibração. Então, esse cara aqui, ó, é o primeiro harmônico. Qual que é a característica fundamental dele? Se você observar, ele corresponde a apenas uma crista. Ou, se você quiser observar diferente, ele corresponde a apenas um vale. Ou ele corresponde a uma crista, dependendo do que eu estou vendo, ou ele corresponde a um vale também, dependendo de como eu vejo, né? Então, quando se forma um ventre só, que é a junção da crista e o vale, uma região onde se forma a crista e o vale, quando nós temos um ventre só, a gente chama para as cordas de primeiro harmônico. Se eu ponho a corda para vibrar no primeiro harmônico, eu preciso lembrar algumas coisas. Quais são essas coisas? Que o comprimento da onda vai corresponder a 2 vezes o comprimento da corda. Ué, por quê, Clênio? Ué, muito simples. Porque nós temos que lembrar sempre, nunca se esqueça, que o comprimento de onda é a distância que corresponde, tá, a uma crista e um vale. Essa distância corresponde ao comprimento de onda. Quando a gente observa aqui, ou nós temos, igual eu falei, né, observando bacana, ou nós temos só a crista, ou nós temos só o vale. Se nós temos só a crista ou só o vale, nós temos apenas a metade do comprimento de onda. Quer dizer, o comprimento da corda que vibra corresponde à metade do comprimento de onda. É o que está sendo escrito aqui, ó. Tá? É o que está escrito aqui, ó. O comprimento da corda é a metade do comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de onda corresponde a 2 vezes o tamanho dessa corda. Nessa situação, pessoal, a gente tem o chamado primeiro harmônico, ou também chamado harmônico ou modo fundamental. Ok? Então, ela acontece quando nós temos uma corda formando um ventre só. Lógico que nas extremidades das cordas, nas extremidades da corda, nós vamos ter pontos fixos. Então, nós teremos um ventre com 2 nós. Consequentemente, o comprimento da corda corresponde a um fuso. Um único... Ó, que confusão, né? Por que um fuso? Porque um fuso é exatamente meio comprimento de onda. É uma maneira diferente que nós temos para chamar a distância correspondente a meio comprimento de onda. Tá ok? Bom, mas o que mais? Né? Bom, a gente pode pôr a corda para vibrar de outras maneiras. Né? A gente pode fazer na corda aparecer
duas barriguinhas, ou seja, dois ventres. Quando a gente pega uma corda e põe ela para vibrar de tal forma que acontece dois... Ô, Cleoni, isso acontece na vida real? Ô, gente, é lógico que isso acontece na vida real. Isso é lógico que isso acontece na vida real, ok? Então, se você pegar, por exemplo, né? Você agora... bom, deixa eu colocar aqui minha imagem para aparecer de novo, tá? Isso aí é o que eu estou transmitindo para vocês. Sou eu, tá? Agora vocês estão me vendo. Isso aqui é uma mola. Então, ó, se eu ponho a mola para vibrar assim, eu estou gerando a frequência fundamental. Mas se eu colocar ela para vibrar assim, ó, eu estou gerando aquela ali com duas barrigas. Eu tenho uma barriga aqui, tem outra barriga aqui na minha frente, ó. Ó, aqui uma barriguinha aqui, outra barriguinha aqui, ó. Ok? Quando eu faço é tão difícil que eu estou fazendo na frente de vocês, ó. Deixa eu voltar. Ó, o fundamental. Deixa eu diminuir o tamanho da mola, ó. O fundamental é isso aqui, ó. Ó. Isso é o fundamental. Esse é o modo de vibração fundamental, o chamado primeiro harmônico. É uma barriga só, uma barriga só, uma barriga só. É o primeiro harmônico, uma barriga só. Ok? Se eu ponho duas barriguinhas, ó, aqui, ó. Tem uma barriguinha aqui, tem outra barriguinha aqui, ó. Duas barriguinhas, ó, tá vendo? A gente produz isso em casa. Se eu fizer isso aqui, eu estou fazendo com a mola. Eu podia fazer isso com uma corda, do mesmo jeito, tá ok? Então, a gente pode pôr uma corda para vibrar de maneiras diferentes, tá ok? Quando isso acontece, nós geramos os modos de vibração, os harmônicos. Então, esse que eu estou mostrando para vocês aqui agora é o chamado segundo harmônico. Agora vocês estão vendo de novo, né? Em uma corda, o segundo harmônico coincide com a formação de duas barriguinhas, ou seja, de dois ventres. Repare que se eu tenho dois ventres, eu tenho dois ventres. Olha, eu tenho dois ventres. Então, eu tenho uma distância correspondente aqui. Veja só, o tamanho da corda corresponde... Olha que bacana. Se você pegar aqui, ó, olha só, aqui a gente tem uma crista, aqui nós temos um vale. Então, repare que bacana, que quando eu ponho a onda na corda para ter duas barriguinhas, nós temos que o tamanho da corda corresponde exatamente ao comprimento de onda da corda. Olha que bacana, ao comprimento da onda estacionária. Então, no chamado segundo harmônico, ele é caracterizado pela presença de dois ventres e é caracterizado também para o fato em que o comprimento de onda corresponde com o tamanho da corda. Para facilitar a matemática, a gente costuma escrever de maneira um pouquinho diferente, tá? A gente diz que o comprimento de onda, tá? Olha só aqui, ó. A gente diz que o tamanho da corda, aliás, corresponde a 2 meios comprimentos de onda. 2 meios comprimentos de onda correspondem a um comprimento de onda inteiro. Isso é só uma maneira de escrever, tá ok? Então, veja, para o fundamental, nós temos que o comprimento da corda corresponde a meio comprimento de onda. Ou seja, a gente está escrevendo aqui, ó, que o L, o Cleoni Anta, desculpa, a gente está escrevendo aqui, né, que o L, tá ok? Que o L corresponde a exatamente, uma vez a metade do comprimento de onda. É isso aqui, ó, tá bom? No caso aqui, a gente tem, na verdade, que o comprimento da corda corresponde ao comprimento de onda inteiro. Ou seja, a gente pode escrever que o L corresponde a 2 metades do comprimento de onda. Você vai discutir e achar ruim que eu escrevi assim? Como o que é 2 metades do comprimento de onda? É o comprimento de onda, né? Então, L, no caso
segundo harmônico, caracterizado por dois ventres, nós temos que o comprimento da corda vibrando vale exatamente o comprimento de onda. E ainda temos outras maneiras de vibração. Nós podemos criar quantos ventres a gente quiser. Eu vou parar aqui agora, tá? Então, olha aqui, eu tenho uma corda vibrando de tal forma que ela cria 3 ventres. Numa situação como essa, muito cuidado, né? A gente pode pensar aqui, ó, que nós temos uma crista, um vale e outra crista. Então, nós temos, na verdade, daqui até aqui, um comprimento de onda inteiro. E daqui até aqui, nós temos a metade de um comprimento de onda, porque é uma crista só. Ou seja, a gente pode dizer que aqui, ó, nós temos daqui até aqui meio comprimento de onda, daqui até aqui outro meio comprimento de onda, e daqui a aqui outro meio comprimento de onda. Então, a gente pode falar que o comprimento da corda corresponde a 3 meios comprimentos de onda. Então, isso é só uma maneira de escrever, tá? Então, se você observar bem, olha lá em cima que bacana, né? No primeiro harmônico, né, a gente tem 1 meio comprimento de onda. Primeiro harmônico, 1 meio comprimento de onda. Segundo harmônico, 2 meios comprimento de onda. 2. Terceiro harmônico, 3 meios comprimento de onda. Se eu perguntar para vocês, o oitavo harmônico tem quantos meio comprimento de onda? 8. O 10º harmônico tem quantos meio comprimento de onda? 10. O 11º harmônico tem quantos meio comprimento de onda? 11. Então, a gente pode falar que uma onda numa corda, generalizando, a gente pode simplesmente dizer que o L vai ser sempre um número qualquer vezes meios comprimento de onda. Isso aqui, ó, é a característica fundamental de uma onda estacionária numa corda. É isso aqui, ó, tá? Agora, nós já vimos, né? Veja bem, nós já vimos. Eu vou usar um pouquinho de matemática aqui. Nós já estudamos que você lambe faca. Beleza? Se eu inverto essa expressão aqui, ó, muito cuidado para vocês verem de onde que vai sair isso aqui, ó. Se eu inverto essa expressão, o L é N que multiplica lambda sobre 2. Isso para qualquer harmônico, de forma geral na corda. Se eu trouxer o 2 para cá multiplicando e levar o N dividindo, eu posso escrever esse termo, essa expressão que está aqui em cima, como sendo lambda é igual a 2L sobre N. Veja, o 2 vem multiplicando, 2L. O N vem dividindo sobre N. Então, veja isso aqui. Se eu pegar isso que está aqui e inserir dentro dessa expressão, aqui, V lambda F, nós temos que o V é igual a 2L sobre N vezes o F. Tá ok? Então, o que nós temos aqui, na verdade? O que essa expressão aqui está dizendo? Que a gente pode simplesmente determinar a frequência de cada harmônico usando as grandezas que estão aqui, ó, né? Ou seja, a frequência de qualquer um dos harmônicos é N vezes V, olha aqui, ó, N vezes Z, porque o N está dividindo, passa para cá multiplicando, e o 2L que está multiplicando vem para cá dividindo, dividido por 2L. Então, é dessa confusão do que nós já sabemos, você lambe faca, que surge esta expressão aqui, ó, ok? Lembrando que para as cordas, o comprimento da corda sempre é um número de meios comprimentos de onda. Isso é a formação de ondas estacionárias em uma corda. Então, para a gente entender, resumindo, fechando o assunto, esse é o modo fundamental, tá? Esse é o modo fundamental em que o comprimento da corda corresponde a meio comprimento de onda. O modo fundamental é o primeiro harmônico, não se esqueça disso, tá? O segundo harmônico é aquele onde nós temos duas barrigas, ou seja, onde nós temos 2 ventres,
E o comprimento da corda corresponde a exatamente o comprimento de onda. Ou seja, 2 meios comprimentos de onda. O terceiro harmônico tem 3 ventres. Consequentemente, nós vamos ter aqui 4 nós. E nós teremos, então, que o comprimento da corda corresponde a 4 meios comprimentos de onda. Aqui nós temos, então, o quarto harmônico, o quinto harmônico e assim por diante, tá? Então, o número do harmônico corresponde ao número de ventres e corresponde ao número de meios comprimentos de onda que formam a onda estacionária. Beleza? Bom, como é que nós vamos usar isso? Bom, está aqui uma aplicação simples, né? Simples, uma ova, né? É uma aplicação. Tá bem? Então, o que acontece? Silvia e Patrícia brincam com uma corda quando percebem que, prendendo uma das extremidades num pequeno poste e agitando a outra ponta em um mesmo plano, faziam com que a corda oscilasse de forma que alguns de seus pontos permaneciam parados, ou seja, se estabelecia na corda uma onda estacionária. A figura 1 mostra a configuração da corda quando Silvia está brincando, e a figura 2 mostra a configuração da mesma corda, olha aqui, é muito importante, da mesma corda quando Patrícia está brincando. A pergunta da questão é: considerando-se iguais nas duas situações as velocidades de propagação das ondas nas cordas, e chamando Silvia e frequência de Patrícia, respectivamente, estão fazendo com que a corda oscila, pode-se afirmar corretamente que a relação frequência de Silvia sobre a frequência de Patrícia é igual a... Não sei fazer isso, não. Sabe? Você sabe. Se você fez exercício, você sabe. Porque o que a gente tem que saber de onda? Uma coisa só. O fundamental. Quem é o fundamental? O fundamental das ondas é você lambe faca. Então, para Silvia, velocidade da onda para Silvia é o comprimento da onda para Silvia vezes a frequência para Silvia. Para Patrícia, você lambe faca. Está aqui. Olha só o que a questão diz. Considere-se como iguais as velocidades de propagação das ondas. Então, isto é igual a isto. Consequência. Nós sabemos, então, que isso é igual a isso. Ok? Então, o que você tem? Que o lambda para Silvia vezes a frequência para Silvia é igual o lambda de Patrícia vezes a frequência para Patrícia. Veja que a questão não quer saber o valor de nada, ela quer saber a relação Fs sobre Fp. Eu vou pegar esse Fp que está aqui, ó, multiplicando, e vou levar ele para o outro lado dividindo. E vou pegar esse lambda S que está aqui multiplicando, e vou levar ele para o lado de lá dividindo. Então, olha a confusão. Ficou Fs, que eu não mudei de lugar, o Fp vem dividindo, sobre o Fp. Repare que eu já tenho o que se quer aqui, ó. Tá ok? Isso vai ser quem? Olha, o lambda P eu não estou tirando do lugar. Então, vai ficar lambda P sobre o lambda S que está multiplicando, vem para cá dividindo, sobre lambda S. Então, na verdade, para mim achar quanto vale esta relação aqui, basta eu descobrir quanto que vale essa relação aqui. Ó. Não! Como é que eu vou saber isso? Como que eu vou saber isso, professor? Você vai saber lá em cima. Como? Você vai saber pelo desenho da figura. Então, veja. Isso aqui tem quantos ventres? São 3 ventres. 3 ventres é o terceiro harmônico. Então, veja, aqui nós temos, ó, 1 ventre, 2 ventres, 3 ventres. 1, 2, 3, 4 nó. Nó não interessa muito, não.
Cada ventre corresponde a meio comprimento de onda. Olha aqui, ó. Meio comprimento de onda. Cada ventre corresponde a meio comprimento de onda. Então, nós temos aqui, para a Sílvia, que o comprimento da corda corresponde a 3 meios comprimentos de onda. Olha a resolução da questão aí, saindo, ó. Eu só preciso saber contar. Só preciso saber contar. Quantos ventres eu tenho aqui embaixo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada ventre corresponde a meio comprimento de onda. Ó, professor, mas esse ventre aqui embaixo é menor que o de cima, e daí? É lógico. Então, significa que o comprimento de onda aqui embaixo vai ser menor que o comprimento de onda em cima. Está correto. As frequências são diferentes, os comprimentos de ondas também devem ser diferentes. Tá ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, 5 pedacinhos da corda. Quer dizer, o comprimento da corda aqui corresponde a 5 meios comprimento de onda. Mas como esse comprimento de onda aqui e esse aqui são diferentes, esse aqui é o comprimento de onda para a Sílvia, esse aqui é o comprimento de onda para a Patrícia. Nós vamos só mudar essa expressão aqui um pouquinho, ó. Se o comprimento da corda corresponde a 3 meios comprimento de onda, significa que o comprimento de onda para a Sílvia, ó, eu vou isolar isso aqui, ó. Esse 2 está dividindo, vem para cá multiplicando, vai ficar 2L. O 3 está multiplicando, vem para cá dividindo sobre 3. Então, olha aqui, ó, olha o comprimento de onda da Sílvia aqui, ó. Olha o comprimento de onda para a Sílvia aqui. Quem que é o comprimento de onda para a Patrícia? O comprimento de onda para a Patrícia será, ó, o 2 vem multiplicando, 2L. O 5 vem dividindo sobre 5. Aqui, ó, o comprimento de onda da Patrícia. Então, nós vamos pegar isso aqui e isso aqui e vamos substituir aqui embaixo. Tá ok? Nós vamos colocar aqui, ó. Comprimento de onda da Patrícia, 2L sobre 5. Então, olha, 2L sobre 5. Comprimento de onda da Silva, cadê? 2L sobre 3. Então, você vem cá, 2L sobre 3. Ah, pessoal, não sei resolver isso não. Como é que a gente divide isso por isso? Divisão de fração. Copia de cima, 2L sobre 5, multiplica pela de baixo invertida. Não é 2L sobre 3? Vira 3 sobre 2L. Olha que bacana! 2L em cima, 2L embaixo. Sobra, então, que a frequência de Sílvia sobre a frequência de Patrícia é 3 dividido por 5. Pô, pessoal, 3 dividido por 5? Todo mundo sabe. Se você pega, ok? 3 e divide por 5, não dá 0,0. 30 por 5 cabe 6. 6 vezes 5, 30. Morreu a conta. Então, isso aqui equivale a 0,6. Tcharam! Quem é? Letra D. Tá aí. Resolvi. É um exemplo. Tá bom? Então, essas são as ondas estacionárias. Tá? Onda estacionária formada numa corda. Agora, como eu disse, existem os tubos sonoros, tá ok? Que também geram ondas estacionárias, tá? Então, por exemplo, quando você pega tubo sonoro, quando você pega um aparelho, um instrumento de sopro, por exemplo, ele nada mais é do que um tubo sonoro, tá ok? Então, por exemplo, quando você pega uma coisa, deixa eu colocar aqui de novo, para vocês me verem, né? Se você pega um dispositivo como esse, que é um mini saxofone chinês, tá? Que não vale muita coisa não, o que você vê? É um tubo aberto, tá? Então, quando você pega esse cara e sopra, tá? Você produz
É uma onda que está sendo formada aqui dentro. Ó. É uma onda que está dentro, formada dentro do tubo, que entra em ressonância com o ar externo e se propaga a partir do momento. Ok? Então, isso aqui é uma onda chamada onda estacionária também. E repare que é um tubo aberto aqui e um tubo aberto aqui. Então, nós temos dois tipos de tubo. Os tubos abertos e temos também os tubos fechados. Ó, né? Que é, por exemplo, aquilo que eu fiz com a tampa do pincel. Né? Tanto o tubo aberto quanto o tubo fechado, a gente consegue produzir som. A gente consegue produzir onda nele, né? Onda estacionária. Tá ok? Essas ondas estacionárias, elas têm as mesmas características das ondas da corda, mas são algumas diferenças também. Essa é uma onda estacionária, gerada aqui num tubo sonoro, que é a tampa do pincel, ok? Bom, então, que características que têm as ondas estacionárias formadas em tubos sonoros? Vocês vão reparar que esse armário aqui onde eu estou é um perigo, né? Tem tudo aqui. De instrumento musical, né? A tudo. Então, o tubo sonoro, tá ok? Também tem ondas, ele produz ondas com características similares às da corda, mas com um aspecto diferente. Então, preste muita atenção. Nós temos duas possibilidades, tubos abertos, tubos fechados. Bom, quando o tubo é aberto, olha, preste muita atenção, pelo amor de Deus. Quando o tubo é aberto, e a gente sopra ele, e ele produz som, forma-se no interior dele os harmônicos, igual acontece com a corda. Só que as características são diferentes. Por exemplo, no tubo aberto, o primeiro harmônico, ele acontece quando nós temos um ventre em uma das extremidades no tubo, um nó no meio do tubo e outro ventre na outra extremidade do tubo, tá? Então, se a gente pensar bem, nós vamos ter o seguinte, ó. Esse trecho aqui, ó, corresponde a meio ventre, olha só, isso aqui, ó, corresponde a meio ventre e isso aqui corresponde a meio ventre, tá? Meio ventre mais meio ventre dá um ventre inteiro. Ou seja, isso aqui está me dizendo que o comprimento do tubo, tá? O comprimento do tubo corresponde a um meio comprimento de onda. É o que eu estou colocando aqui para vocês. O comprimento do tubo corresponde a um meio comprimento de onda. Tá? Tem que decorar isso? Se você souber desenhar, não. Se você não souber, tem. Então, olha, isso é o chamado primeiro harmônico também, ou seja, o fundamental. Nós teremos um fuso, que é um nó aqui, a presença de um nó, né? Um fuso porque é um comprimento de onda, o comprimento do tubo. No segundo harmônico, repare, nós temos a presença de dois nós. Um está aqui, o outro está aqui. Olha que legal. Na corda, o número do harmônico está relacionado ao número de ventres. Aqui no tubo aberto, o número do harmônico está relacionado ao número de nó. Então, no primeiro harmônico, eu tenho um nó. No segundo harmônico, eu tenho dois nós. Ok? O segundo harmônico é aquele que corresponde ao comprimento do tubo, funcionando como se fossem dois meios comprimentos de onda. Isso para o tubo aberto. Se eu pego o terceiro harmônico, olha aqui, ó, nós temos três nós. 1, 2, 3. A presença de três nós. Olha aí, ó. Consequentemente, o comprimento do tubo corresponde a 3 meios comprimentos de onda. E no quarto harmônico, nós temos 4 nós. Então, no tubo aberto, o número do harmônico está associado ao número de nós. Tá ok? E o número de nós
corresponde à quantidade de meios comprimentos de onda que o comprimento do tubo equivale. Então, essa é a mecânica, essa é a ideia-chave do tubo sonoro aberto dos dois lados. O número do harmônico corresponde ao número de nós, e o número de nós corresponde à quantidade de meios comprimentos de onda que geram o comprimento do tubo, correspondentes ao comprimento do tubo. Ok? Ah, como é que vai funcionar? Funciona do mesmo jeito. Você tem que lembrar apenas que você lambe faca. Se você souber desenhar, você deduz através do desenho. Se não, para o tubo sonoro, vale essa relação. L é igual a N meio lambda. O tubo sonoro aberto ele é muito parecido com a corda. Muito parecido com a corda. A única diferença é que na corda, nos extremos da corda, nós temos nós. No tubo aberto dos dois lados, nos extremos do tubo, nós temos ventres. Essa é a diferença fundamental. Então, matematicamente, o nó, o tubo aberto, é essa confusão que nós temos aqui. Vou mandar o slide para vocês, então não se preocupem. Agora, quando o tubo é fechado, vixe, aí o bicho pega. Surgem algumas características interessantes. Quais são elas? No lado aberto do tubo, nós temos que ter ventre. No lado fechado, nós temos que ter um nó. Então, olha aqui, ó, muito cuidado, viu? Cuidado, muito cuidado. Esse pedaço aqui da onda, ó, esse pedaço aqui da onda estacionária, ela é só meio ventre, ela é só metade do ventre. O ventre inteiro corresponde a meio comprimento de onda. Então, se eu pego meio comprimento de onda e considero só a metade dele, eu tenho aqui, na verdade, 1/4 do comprimento de onda. Então, quando o tubo é fechado em um dos extremos, nós não pensamos mais em meios comprimentos de onda, mas nós passamos a pensar em 1/4 de comprimento de onda. Bom dia para aqueles que estão chegando agora. Então, olha só, o primeiro harmônico, nós temos, de novo, um único nó, mas o comprimento do tubo corresponde a uma vez 1/4 do comprimento de onda. Ok? Que confusão, né? É confuso. É confuso. É bom dar uma olhada nisso depois, dar uma revisada nisso depois, ver se o que eu estou colocando aqui do lado, o que eu estou dizendo, tem cabimento, se você concorda, se não, e aí tirar as dúvidas que aparecerem, né? Quando você não concorda com o que eu digo, é que surgiu a dúvida. Ah, então vou ter que perguntar ao professor. Ele vai ter que me mostrar que eu estou errado. Ou então, ele vai ter que me mostrar que ele está errado. E às vezes o professor está errado, tá? Então, quando nós temos, olha só que bacana, no tubo fechado não existe segundo harmônico. Não existe segundo harmônico. Existe o terceiro harmônico, tá? Interessante, né? Por que não existe o terceiro harmônico? Porque na extremidade do tubo, a gente precisa de ter um ventre. No fundo do tubo, nós precisamos de ter um nó. Repare que aqui, na verdade, nós temos 2 nós. Seria, né, o segundo harmônico, mas não é. Porque para o tubo fechado, nós temos composições de onda estacionária formadas por quartos de comprimento de onda, e não de meios de comprimento de onda. Então, o fato da gente ter múltiplos de quartos de comprimento de onda, nós não teremos o segundo harmônico. Não dá para ter, né, aquela situação em que nós temos o ventre inteiro. Porque para mim ter o ventre inteiro, eu teria que ter a seguinte situação. Eu teria que ter um nó aqui na frente e um nó cá atrás. Mas a condição obrigatória, a condição que os físicos estudaram e verificaram que tem que ser obedecida para formar uma onda em um tubo aberto, é de que na boca do tubo tem que ter um ventre, não pode ter um nó. Então, o segundo harmônico,
iria acontecer se fosse possível ter um nó aqui na boca do tubo. Essa condição não acontece. Não se forma onda estacionária em um tubo com uma extremidade só aberta, de forma que na boca do tubo tenha nó. Nunca poderá existir um nó na boca do tubo. Então, consequentemente, nós não teremos o segundo harmônico, mas teremos o terceiro, que é esse aqui. No terceiro harmônico, a gente tem um ventre na boca do tubo e um nó no fundo do tubo. Como nós estamos raciocinando em termos de quartos de comprimento de onda, então a gente pode pensar, né, que aqui a gente tem um quarto, aqui a gente tem um quarto, e aqui a gente tem outro quarto. Então, o terceiro harmônico é aquele que acontece em que o comprimento do tubo corresponde a 3 quartos de comprimento de onda. Tá ok? Então, veja, quando o tubo é fechado, nós temos a formação de harmônicos ímpares apenas. Só se podem formar harmônicos ímpares. Quando o tubo é aberto, pode formar qualquer um, par e ímpar. Detalhe, somente números inteiros. Nós não temos um harmônico 1,5, nós não temos o harmônico 2,7, nós não temos o harmônico 5,1, nós temos o harmônico 1, 2, 3, 4, 5, para cordas e tubos abertos. Para os tubos fechados, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ímpares. Ímpares, tá ok? Então, esses são os harmônicos formados em um tubo fechado. Característica: a presença de um ventre na boca do tubo, tá? Nunca se esqueça disso, do tubo. Essa é a informação fundamental. Tem que ter um ventre na boca do tubo. E, no fundo, um nó. Esse é o quinto harmônico. Por que quinto harmônico? Porque ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5. Cada pedacinho desse aqui corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Então, nesse caso, o tamanho do tubo corresponde a 5 quartos de comprimento de onda. Por isso que ele é chamado de quinto harmônico. Aqui, se você fizer as contas, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedacinhos. Cada pedacinho desse corresponde a um lambda sobre 4. Então, o comprimento do tubo corresponde a 7 quartos de comprimento de onda. Por isso que ele é chamado de sétimo harmônico. Então, nos tubos fechados, nós temos a formação apenas de harmônicos ímpares. Nos tubos abertos e nas cordas, quaisquer, tanto pares quanto ímpares. O segredo é conhecer a relação existente entre o comprimento do tubo, ok? E o comprimento de onda. O segredo é esse. O segredo é você conhecer, tá, a relação entre o comprimento do tubo e o comprimento de onda. De maneira geral, essa relação é que está sendo expressa aqui. Ó. O L é sempre... o L é sempre 4 vezes o lambda sobre um N. Essa é a maneira geral. Ok? Nós vamos agora ver como usar isso. Né? Que desespero é isso. Que inferno é isso. Puta merda. Olha o que tem feito. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou fazer só esse exemplo aqui e acabou. E não dá mais tempo, né? Afinal de contas, eu falei igual bicho picudo. A nossa próxima aula é a aula de reforço. E aí nós vamos resolver questões envolvendo isso aqui. Então, eu peguei uma questão simples. Tá? As questões são simples. Se você souber enxergar, as questões são muito simples. Eu não me preocuparia tanto assim. Mas veja.
A voz humana é gerada na garganta, que corresponde a uma cavidade, tá? Como um tubo, uma extremidade fechada e a outra aberta. A fechada é onde estão as pregas vocais, a aberta é a boca, claro. Então eu vou pular aqui, ó, tá? Em uma determinada condição, forma-se no interior da cavidade um padrão de ondas como esse aqui, ó. Tem que ser formado desse jeito aqui, ó. Então nós teremos que haverá nós, os pontos onde existem nós, e os pontos onde existem os ventres. Isso aqui é um tubo de extremidade fechada. As frequências geradas são chamadas de harmônicos, ou modos normais. Em um adulto, o tubo do trato vocal tem um comprimento de 17 centímetros. Nós sabemos o tamanho desse tubo, ó. Ele é 17 centímetros. A voz normal de um adulto ocorre com frequências situadas aproximadamente entre o primeiro harmônico e o terceiro harmônico. Considerando que a velocidade no tubo é 340 metros por segundo, a velocidade do som, os valores aproximados das frequências em hertz dos 3 primeiros harmônicos da voz normal do homem, de um ser humano adulto, são quais? Vixe, Senhor da glória. Como é que eu vou saber isso? Aí você tem que lembrar que num tubo fechado, o primeiro harmônico é aquele que acontece quando a boca do tubo tem um ventre e o fundo do tubo tem um nó. Então é isso aqui, ó. Ok? Esse aqui é o chamado primeiro harmônico. Eu fiz sem curvagem só para representação mesmo, tá? Nessa situação, o primeiro harmônico é aquele que corresponde a um L, tá? Igualzinho a 1/4 do comprimento de onda. Então, para o primeiro harmônico, a condição é que esse L aqui, ó, o L, seja a metade de um ventre. A metade de um ventre corresponde a 1 vezes 1/4 do comprimento de onda. Então, isso é isso que eu preciso saber. Só isso. Mais nada. Não preciso saber mais nada. Agora, como é que eu resolvo a questão? O cara está perguntando de frequência, eu estou falando de comprimento? Cara? É. Isso quer dizer o seguinte, né? Que 1 vezes lambda é lambda, 4. Eu vou trazer esse 4 para cá, ó. Então, eu vou ter que o lambda é 4L. Mas eu sei quem é o L. O L é 17 centímetros. Então, o lambda é 4 vezes em metro, né? 0,17 metros. Se você fizer as contas, 4 vezes 7, 28, vão 2, 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Então, na verdade, eu tenho aqui um lambda, né? Que corresponde a 0,68 metros. Esse é o comprimento de onda da onda formada aqui dentro, ok? Para o primeiro harmônico. Ah, mas como é que eu vou saber a frequência? Ô, pessoal, como é que você sabe a frequência? Cara, a frequência é fácil. Como é que você descobre, determina a frequência? É fácil demais. A frequência você determina assim, ó. Eu fechei a apresentação para mim ter mais espaço, ok? Então, eu vou pedir a vocês aí para prestem atenção. Eu vou inserir um novo slide para poder continuar escrevendo. Beleza? Então tá ok. Como é que nós vamos escrever aqui então? Como é que nós vamos escrever? Não. Como é que nós vamos resolver? Vamos achar então quanto que é a frequência desse cara. Quanto que é essa frequência? Está no fim. Pode ficar tranquilo que está no fim. Eu achei que o lambda é 0,68. Então como é que você acha a frequência? A frequência é só lembrar e não pode esquecer, tá? Que V é igual a lambda F. Ok? Ô, meu pai. É só você lembrar que V é lambda F. Então, se V é lambda F, o que nós vamos ter aqui, na verdade? Nós vamos ter o seguinte, ó. O V é o lambda vezes o F. A velocidade, a questão deu. A velocidade do som no ar, 340 metros por segundo.
O comprimento de onda correspondente ao primeiro harmônico eu achei 0,68. Então, você tem que 340 metros por segundo é 0,68 metros vezes o F. Ou seja, eu tenho que o F é 340 metros por segundo dividido por 0,68 metros. Cancelando metro com metro. Bom, alguém poderia falar aí, pô, Cleoni, nós vamos fazer uma conta dessa no Enem, no vestibular? Não. Porque aqui tem a palavra bacana, aproximado. A palavra mágica aproximado diz que eu posso arredondar as contas. E eu vou fazer um arredondamento aqui. Ó. Isso aqui é 340 por segundo dividido por 0,7. Cara, 34 dividido por 7 é muito próximo de 35 dividido por 7. Então, se você pegar 340 e dividir por 0,7, é algo muito próximo de 350 dividido por 0,7. Então, quando você pega 350 e divide por 0,7, acrescenta um zero, tira a vírgula fora, 3.500 dividido por 7, olha que bacana, dá exatamente 500. Então, esse número aqui, ó, ele é aproximadamente 500 Hz. Como essas questões são demoradas, o pessoal dá a resposta meio que na cara. E foi o que eles fizeram. Repare que a única alternativa que tem um número próximo de 500 Hz, e que de fato é o 500 Hz, é a letra E. Então, eu não preciso mais calcular as frequências para os outros dois harmônicos, porque só a frequência do primeiro já me deu a resposta da questão, que é, no caso, a letra E. Bom, então, na aula que vem, a gente resolve mais situações como essa, para a gente ver como utilizar as ondas estacionárias na resolução de exercícios. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, tá bem? E vou postar a aula, mas eu vou pedir a todos um tempinho para mim gravar aquele primeiro pedaço, para mim acrescentar nessa aula, para poder distribuir. Tá ok? Aula que vem, reforço, tiraremos as dúvidas, resolveremos exercícios. Deem uma revisada nisso aí, que foi tudo falado hoje, tá ok? E aí, a gente volta terça que vem com aula de reforço. Foi um prazer revê-los, um abraço e até semana que vem. Cleoni, Oi. O senhor já corrigiu a primeira lista? Já sim. É que eu Inclusive, queria saber quando vai mandar a nota no Moodle. não, eu não vou postar nota, não. Vou postar nota só no final da etapa, tá ok? Ah, obrigada. Por quê? Porque gera confusão demais. Então, o que acontece? Eu já corrigi a primeira lista, já fiz a... Eu estou querendo arrumar um jeito de mandar ela para vocês de volta. Mas é muito e-mail, um por um, entendeu? Eu fiz observações como, por exemplo, teve muita gente que fotografou a lista de noite. Muita gente está deixando para mandar no último horário. Aí a lista sai escura, a foto não sai legal, fica difícil para corrigir. Eu corrijo, mas fica muito ruim para corrigir. Então, eu pedi muito nas listas para fotografar a lista de dia. Outra coisa é que a maioria de vocês não está colocando nome nas listas. Então, quando eu faço download, eu vou lá no Moodle e baixo 10 listas de uma vez. Aí, no meio dessas 10, tem 3 que não tem nome. Aí eu vou ter que identificar qual que é a lista. Então, colocar nome na lista. Primeira coisa é o nome. Nome e turma na lista. E ainda tem muita gente que está mandando as listas em formato de imagem. Aí vem 3, 4 fotos. Não. Se possível, né, tem aplicativos que pegam as fotos e juntam num arquivo só e vira PDF. Não dá problema porque o tamanho fica pequeno, né, do arquivo e as fotos ficam unidas. Por quê? Às vezes a pessoa manda 4 fotos e põe o nome só na primeira página, que seria a primeira foto. Aí nas demais, não. Aí, como eu te falei, eu faço download de um punhado de coisa. Aí tem lá 10 fotos. Eu acho uma foto com nome, 2. As outras estão sem nome. Aí complica para corrigir. Então, coloque nome em todas as folhas da lista.
Tente salvar as listas sempre em PDF, não salve a lista em formato de imagem. Se não tiver jeito, tudo bem, mas tente evitar isso, né? Fotografar as listas de dias. E tem muita gente também que está fazendo o seguinte, né? Ainda tem gente colocando só a resposta. Então lá tem um exercício. Calcula isso assim, resposta, tanto. Gente, uma resposta sem a resolução não vale nada. É zero. Não vale absolutamente nada. Calcule o comprimento da onda. O comprimento da onda é 10. Mas como é que você chegou nesse 10? Então, isso vale tanto para as listas quanto os questionários. Não tem resolução, não vale nada. Mas a resposta está certa. Não vale nada. Sem resolução, não vale. Tá bem? Então, são essas coisas. E o último que eu pedi lá no grupo, né? Não manda por e-mail, não, porque tem que ficar registrado no Moodle. Somente o pessoal que está fazendo matéria com material impresso que está autorizado a mandar por e-mail, né? Porque não tem acesso ao Moodle. Não consegue acesso ao Moodle. Então, vocês, por favor, não mandem. Tá bom? Algum problema mais? Alguma pergunta? Então, nós vamos ficar por aqui. Próxima aula, a gente tira as dúvidas. Deem uma olhadinha, tá? Do que foi falado hoje. É muita coisa. Não tem naquela apostilinha que eu mandei para vocês. Eu vou, inclusive, ver se eu mando uma nova com esse conteúdo para vocês. Vai ser algo bem resumido. Só para você bater o olho e ver o que eu falei aqui hoje, tá? E vou postar as coisas, os slides da aula de hoje também. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. E vejo vocês na terça que vem. Tchau. Tchau, Cleone. Tchauzinho. Tchau, Jamil. Agora é a hora do segundo ano. Então, tchauzinho para todos. Tchau, André. Tchau para Brenda. Bom dia. Tchau para esse. Tchau. A Loris, que é a Lohane, né? Tchau, Brenda. Tchau, todo mundo. E bom dia para todos. Bom, agora o segundo ano vai invadir a sala. Então, eu vou removê-los. Ok? Finalizando a gravação. Que eu cometi o erro, né? De não iniciar na